Estamos entrando oficialmente no último mês do primeiro semestre de 2026. Que loucura isso, gente! Tá passando muito rápido. E aí hoje, nesse vídeo, eu quero te levar comigo pra gente fazer o nosso planejamento do mês de junho. É o último mês do primeiro semestre e ainda dá tempo da gente retomar alguns hábitos que ficaram perdidos lá no meio de maio e colocar a vida em ordem. A gente vai passar por alguns pontos aqui nesse planejamento que eu abordei no meu vídeo anterior aqui do canal, então se tu ainda não assistiu, vai lá assistir, que tem pontos bem importantes lá para se tornar uma pessoa mais organizada. Já aproveita e se inscreve aqui no canal também, para não perder os próximos. Eu sou a Larissa e por aqui a gente fala sobre organização, produtividade e várias temáticas, reflexões para ter uma vida mais tranquila e equilibrada. E aproveita e já me segue também lá no Instagram, porque lá eu compartilho um pouquinho mais da minha rotina. Bora lá então, estou aqui com o meu planner para a gente fazer o nosso planejamento. E também tenho a minha agenda do Google aberta aqui para eu ir repassando alguma coisinha, alguns compromissos que já estão marcados. E aí, vamos começar pelas metas do mês. Eu tenho tantas metas e os hábitos de maio, e aí a gente já vai analisar como que foi e passar para o mês de junho como que vai ser. E aí, qual que é a situação aqui? É normal a gente se perder em alguns hábitos. Então, o importante agora é a gente conseguir retomar eles. Tem alguns hábitos aqui que eu fui muito bem. Tem alguns que eu dei uma... Sabe quando a gente dá uma chutadinha no balde? Pois é, acontece. Por exemplo, eu estou sem treinar há um bom tempo, porque eu estava sentindo muita dor no meu ombro. Eu treino pádel, né? É o treino que eu faço. E aí eu estou há um bom tempo sem treinar, basicamente desde o início do mês. Eu fiz uma coisinha aqui, outra ali, bem pontuais, porque eu estava sentindo muita dor e eu tive que parar, muita dor no meu braço, né? E eu tive que parar para me recuperar disso. Acredito que agora eu vou conseguir voltar, mas isso foi algo que interferiu, então, nos meus hábitos, na minha rotina no geral, e tá tudo bem. Imprevistos acontecem, a gente precisa saber lidar com eles, né? Viver a vida mesmo com essas intercorrências que vão acontecendo. São coisas pontuais. Então é assim que a gente vai jogando. Tá tudo bem se no meio do caminho alguma meta que tu tinha parou de fazer sentido ou algo mais importante aconteceu, interrompeu ali que tu precisou dar mais atenção. Tá tudo certo, gente. A vida não é linear. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Algumas vão continuar, que são bem importantes. E algumas vão... Nesse mês eu vou ter apenas 5 hábitos que eu quero manter, diferentemente do mês passado, desse mês de maio, que eu tinha 7. Então agora eu vou diminuir para 5, porque entraram outras prioridades, então, e eu não quero me sobrecarregar, porque eu sei que se eu me sobrecarregar, eu não vou conseguir dar conta de nada. Então, 5 hábitos, os mais importantes, os que eu preciso continuar mantendo para ter uma sanidade e também para ter uma vida saudável e que tenha algum sentido com algum objetivo importante aqui. E o restante eu vou deixar para retomar em algum outro momento. Passando agora para as metas. Este mês nós temos metas que vamos continuar mantendo. Então eu tenho uma meta aqui, por exemplo, que eu já transformei ela num hábito. Então ela nem vai ficar mais aqui em cima nas metas. Ela já se tornou um hábito, então ela fica aqui embaixo.
porque eu já consegui essa constância. Então eu vou controlando ela aqui pelos hábitos mesmo. Coloquei aqui 3 metas para esse mês e é bem importante aqui também tu analisar essas metas que tu tinha aqui no início do mês passado, por que tu não conseguiu fazer elas? Existe alguma coisa, algum empecilho que aconteceu no meio do caminho? Ou simplesmente tu não conseguiu ter a disciplina, ou tu percebeu que não era exatamente aquilo ali que tu queria, ou surgiu alguma coisa mais importante, né? Enfim, essa análise do porquê essas metas não foram atingidas, será que eu não fiz o suficiente? Ou será que eu não coloquei uma meta muito, numa régua muito alta que eu não conseguiria alcançar em um mês? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para te verificar o porquê essas metas não foram atingidas e o que fazer para atingi-las no próximo mês, se precisa dar alguma modificada nesse pensamento ali, nesse raciocínio da meta que tu colocou. Então, para esse próximo mês, eu coloquei 3 metas e 5 hábitos. Vamos seguir com isso. Aí agora a gente vai passar para a nossa parte do despejo mental. Eu já tinha uma folhinha das atividades que estavam ainda por fazer do mês passado. E aí eu vou olhar aqui também o que ficou agora do finalzinho do mês, que eu não fiz ou que eu fiz, né? E aí eu já tenho aqui, ó, uma folha nova em branco. Então, vamos lá começar essa lista de despejo mental. E aí, para isso, primeiro eu vou colocando o que eu lembro assim de cabeça, o que eu for olhando aqui no meu planner mesmo, o que ficou desse papel, e depois eu vou dar uma olhadinha também no meu WhatsApp, na conversa comigo mesma, porque às vezes eu lembro de alguma coisa, ou tem alguma coisa que eu queira fazer e eu coloco lá para não esquecer. Que aí eu sei que é só voltar lá que vai estar salva alguma tarefa, alguma coisa nesse sentido. Agora eu vou entrar aqui no meu WhatsApp e ver se tem. E tem. Eu já vi aqui. Tem coisa assim para fazer também. Eu tô fazendo um lado trabalho e um lado vida pessoal. E aí ficou um pouquinho mais fácil de me organizar, mas não precisa fazer essa separação não, tá? Tu pode só largar tudo ali, mas eu tô colocando uma coisa de cada lado. Acho que é isto, então, que eu anotei tudo aqui. Já repassei todos os lugares que poderia ter anotações. Já dei uma olhadinha aqui, mas aqui já tá tudo ok. Eu sempre deixo no meu Google algumas tarefas, tudo que é recorrente, eu deixo na agenda do Google como tarefa, que aí fica mais organizado, ele tem a recorrência ali, ele sempre vai me lembrar conforme eu colocar toda semana, ou em um dia específico, ou cada dia no mês, e aí eu acho mais fácil. E eu já tenho o hábito, então, de sempre que eu começo a trabalhar, a primeira coisa é abrir a agenda do Google e o meu planner eu deixo aqui do ladinho e aí eu já abro ele aqui também e já vejo o que precisa ser feito. E aí eu consigo começar. E então agora nós vamos para a parte legal, que é distribuir todas essas tarefas. Troquei vocês de ângulo para acompanharem aqui comigo. Então deixa eu pegar aqui minhas canetas. Esse planner, ele é um planner não datado, e eu gosto muito disso, porque dá para começar a usar ele a qualquer momento do ano. Eu, felizmente, pro meu toque, eu comecei a usar ele exatamente no dia 1º de janeiro. Vou começar, deixa eu tirar aqui, vou colocar os dias então, deixa eu ver que cor eu fiz no mês passado. Fiz de azul. Esse mês eu vou colocar uma outra corzinha, vou fazer de roxo. Não, mas roxo eu uso pra dar check, eu uso roxo e verde.
verde para as tarefas que eu dei check e roxo para as tarefas que eu tive que adiar ou eu não consegui fazer. E vermelho eu uso para as tarefas que são compromissos com o horário. Então, vou fazer rosa. Vamos lá. Segunda-feira, começando exatamente no dia 1º. E aí agora eu vou pegar a caneta vermelha e eu vou marcar os dias que eu tenho algum compromisso que seja com o horário. Então, por exemplo, aqui nas terças eu tenho. E aí eu vou dar uma repassada no meu calendário, mas a princípio é isto que eu tenho de compromissos por enquanto. E aí agora o seguinte, eu tenho a minha lista aqui então do despejo mental com as minhas tarefas. Algo que eu gosto de fazer também é que eu divido em 2 colunas as tarefas aqui. Um lado é pessoal, o outro lado é trabalho. Então eu gosto que fica meio dividido assim, eu consigo visualizar melhor também. Visualmente fica mais organizado para mim. Então eu vou olhar aqui e vou distribuir somente, como eu tenho bastante coisa aqui, no momento é isso aqui que eu preciso fazer. Mas ao longo dos próximos dias vão aparecer mais coisas e eu não quero distribuir tudo que tem aqui, porque nos próximos dias vão aparecer mais coisas, vai ter ali um ajuste de prioridade, alguma coisa vai ter que passar na frente. Então o que eu costumo fazer? Eu planejo no máximo, até o 3º dia da semana. E aí o resto eu não faço mais, a menos que seja algo que tenha que ser aquele dia, sabe? Mas se não, não. Eu deixo um quadradinho de espaço na frente para eu poder colocar o meu check, que eu gosto. Eu não uso marca-texto aqui, não. Eu só dou um checkzinho na frente. Uma coisa que dá para fazer é colocar as tarefas e aí aquilo que for prioridade no dia tu pode passar um marca-texto em cima para te saber que aquilo é o mais importante. Eu não gosto, não faço, mas é uma possibilidade também. Quer saber? Tem uma tarefa aqui que ela tem várias juntas, mas ela é em conjunto com outra pessoa. E eu vou pegar um post-it aqui para colocar, que aí vai ficar mais organizado. Ótimo. Aí eu vou tirar aqui, vou colar aqui no último. Eu tenho quase certeza que tudo que eu vou colocar eu não vou conseguir fazer, mas eu vou fazer as prioridades primeiro e aquilo que eu não conseguir fazer eu vou jogar para terça-feira. Então tá tudo certo, sabe? Não tem problema. Eu vou colocar o que eu acho que dá para fazer, mas que provavelmente não vai dar para fazer tudo. Mas aí eu faço só as prioridades, já sabendo, né, o que é a prioridade. E aí o restante eu jogo para outro dia. Aqui tem uma tarefa que eu faço todo mês, que ela é recorrente, então, e eu vou começar ela amanhã. Amanhã é dia 1º, tá? Só para vocês se situarem. Mas eu sei que ela vai durar mais dias, porque depende de algumas outras coisas. Então, pensa numa tarefa global, mas que possuem várias tarefinhas dentro. Algumas têm um prazo mais curto e outras têm um prazo um pouquinho mais longo. Então, eu vou começando fazendo as mais curtas e aí as mais longas ali eu vou jogando para terça, quarta, quinta, tá? Então, por isso que vai ter ali a tarefa já começando na segunda, mas eu já vou colocar ela para terça também. E para quarta também. Lembrando que tem coisas que não ficam aqui no planner, mas que ficam no computador. Então, existem tarefas nos dois e aí eu também dou sempre uma cuidada para não colocar
absolutamente tudo em cima de um dia só. Então, se na segunda eu tenho muita coisa aqui ou muita coisa aqui, no computador eu já não jogo muita coisa nesse mesmo dia. É isso, então deixa eu marcar aqui que eu já coloquei. Vou jogar uma tarefa aqui para quinta que eu acho que eu vou conseguir fazer. Normalmente eu não coloco tão adiante, mas é que eu sei que esses primeiros dias vão ser bem puxados, então não vou conseguir fazer antes. Ok. E aí, essa folhinha aqui, ela vai ficar aqui, ó. Ela é reposicionável, então ela vai ficar aqui. E conforme eu vou dando check aqui, eu vou riscando aqui também, e conforme vai entrando mais coisas eu vou colocando, e quando ficar muito cheio isso aqui eu vou trocar por outra folha, e aí eu já vou tirar o que já foi daqui e vou colocar numa outra folha, e assim eu vou indo. Esse despejo mental eu vou fazendo sempre, porque não tem como planejar a semana inteira, 2 semanas, porque sempre vai surgir imprevistos e outras prioridades no meio da semana ali, a gente precisa ir se ajustando. E aí assim eu acho mais fácil, porque senão essa parte de organização aqui de semana vira um caos. E é isso, gente, nosso mês de junho está planejado, pelo menos a parte de metas, de hábitos e a primeira semana, as tarefas. E aí agora é só continuar alimentando esse sistema que vai dar tudo certo. É isto, espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem fazer acompanhando aqui comigo, me contem nos comentários que eu vou gostar bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários pra gente ir conversando e trocando ideias. E é isto, até o próximo vídeo.